Então, hoje vamos começar o nosso primeiro papo com mentorando. Essa é uma série, né, que a gente está fazendo aqui no YouTube, no Instagram, onde eu vou conversar com alguns dos meus mentorandos das turmas anteriores, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre eles, sobre a experiência que eles tiveram na mentoria. E eu acho muito válido eles compartilhar a experiência deles, a experiência profissional, a experiência na mentoria, e como é que foi esse processo, até para todo mundo saber o que é que ocorre dentro da mentoria. Eu acho que isso é legal, as pessoas saberem como que é a sintonia, como que é a conexão, como que é os encontros presenciais. Eu acho que é muito válido a gente conversar sobre isso. E a minha primeira convidada é a Aline. A Aline participou da nossa primeira turma de mentoria, mas antes dela se apresentar, eu queria, Aline, te perguntar como é que você me conheceu? Eu te conheci através do Fisioconfidência, né? Eu acho muito interessante, né, os fisioterapeutas que têm uma carreira e têm algum conhecimento para passar, que se dispõem, se colocam para ajudar os outros fisioterapeutas em algum assunto que a gente não tenha tanto conhecimento. E foi assim, foi através de um post no Físico com Evidência, Evidência. sobre a mentoria, e eu percebi algumas diferenças desse serviço, né, da mentoria, em relação a outras coisas parecidas que a gente vê, Certo. mas eu vi algumas diferenças no que você prometia com a mentoria. Legal. Nossa, Físico com Evidência. Físico com Evidência, eu lembro que eu comecei em acho que foi 2014. 2015 eu estava na Austrália. Aí foi em 2015 que eu realmente intensifiquei os posts, os serviços do Físico Evidência. Hoje a gente já tem mais de 100 mil seguidores lá no Instagram do Físico Evidência, e a Aline era uma das seguidoras lá desse projeto, né, que ele tem como objetivo fomentar a evidência científica, a aplicabilidade na prática clínica, e assim, é incrível o alcance que o Físico Evidência tem hoje. E quem é você, Aline? Fala para o pessoal, quem é a Aline? Aline, eu sou uma mulher casada, sou filha, sou neta, sou tia, e sou fisioterapeuta, né? Que é uma característica, é uma coisa muito importante na minha vida, né? Todo mundo, é uma coisa que eu falo muito, e sempre tem algum assunto de saúde, as pessoas vêm me perguntar, e é uma característica muito forte minha, né? Muito forte, é verdade. Legal. E você trabalha com que área na fisioterapia? Eu trabalho com mais ortopedia, né? Sim. A parte de trauma ortopédica é onde eu atuo no momento. Certo, legal. E você é formada há quantos anos? 10 anos já. 10 anos. Então, 10 anos de formada, trabalha com fisioterapia musculoesquelética. Você foca em alguma área, algum nicho específico? Então, de uns 2 anos para cá, a vida foi me levando para a coluna. Coluna. Muito Isso, e legal. eu abracei, assim, é uma coisa que eu gostei muito de trabalhar, gosto de trabalhar e fui me interessando mais por essa área, fui fazendo cursos nessa área, até de escoliose, e é onde eu estou me encontrando, assim, eu acho que eu defini um pouco mais o meu nicho, comecei a definir, já tem uns 2 anos atrás. Muito bom. Então, 2 anos, né? E assim, Aline, então você trabalha com 2 anos, mais voltado para paciente de coluna, e aí você me conheceu nesse período? De 2 anos para cá, ou você já me conhecia antes? Não, foi mais ou menos nesse período. Mais ou menos nesse período de 2 anos. Isso, que eu queria ficar Legal. mais inteirada. Então, como vocês trazem alguns muita evidência científica, né? E eu queria ficar mais focada nisso, né? Para a gente não se distrair com outras coisas que aparecem e que não são tão boas, né? Então, eu quis me focar na evidência, então eu acho que o Físico com Evidência é uma ajuda muito boa, assim, para a gente, às vezes, começar a pensar de outra forma, dar um pontapé, às vezes
para não se perder, porque tem muita coisa no mercado. Sim. E é fácil da gente se perder. Então, para a gente poder oferecer o que tem de melhor de evidência para o nosso paciente. É verdade. E assim, Aline, eu vejo que a fisioterapia baseada em evidência, né, essa metodologia de atendimento, de mentalidade, ela foi um dos diferenciais, e eu vejo que é um dos diferenciais de fisioterapeutas que realmente consegue se destacar no mercado de trabalho, né? Que ele sabe como buscar a melhor evidência, como aplicar esse tipo de conhecimento na prática clínica, e eu vejo que isso é seguro tanto para o fisioterapeuta, que ele está aplicando uma coisa que realmente já foi testada cientificamente, quanto o paciente se sente mais seguro de uma técnica que o fisioterapeuta está aplicando, que já foi testada antes para ele estar recebendo. Uma das queixas que eu mais vejo são pessoas, assim na área da medicina, de uma maneira geral, é a aplicação de técnicas sem conhecimento científico, sem embasamento científico. A gente está vivendo a época do coronavírus agora, e a gente vê aí a cloroquina, a hidroxicloroquina, que repercussão que ela teve, e assim, e essa evidência científica, ela ficou muito presente, né, e agora todo mundo conseguiu, parece que tirar a venda dos olhos da importância de primeiro a técnica ser testada, para depois a gente poder aplicar no nosso paciente. E na fisioterapia não é diferente, né? Então, quanto mais a gente aplica evidência científica, conhecimento científico, isso traz mais segurança tanto para o fisioterapeuta quanto para o paciente. Por isso que eu bato na tecla que a fisioterapia baseada na evidência é uma mentalidade, uma metodologia que vale a pena o fisioterapeuta implementar na prática clínica dele, que esse foi um dos diferenciais também que eu vejo entre muitos fisioterapeutas. Então, dito isso, Aline, pode falar. Não, eu vejo que o paciente realmente fica mais seguro quando você fala, teve um estudo, que essa técnica foi desenvolvida, sei lá, alguma técnica que a gente vai usar foi desenvolvida em cima de estudo, né? O paciente realmente fica muito seguro no tratamento. É verdade. Aceita melhor, né? Aceita melhor. Isso é uma das técnicas que a gente aprende na mentoria. Como fidelizar, né? Como fidelizar. E eu vejo que a prática baseada em evidências, ela é uma metodologia eficaz para a fidelização de paciente, porque ele vai acreditar no seu trabalho, né? Vai ter um know-how científico por trás disso, que vai te trazer mais autoridade frente ao paciente. Então, sim, uma das técnicas que a gente ensina na mentoria, que é a prática baseada em evidências, ela pode potencializar a sua capacidade de fidelização do paciente. E, Aline, me fala um pouco como que a Aline, algumas semanas antes de entrar na primeira turma de mentoria. Quando eu fiquei sabendo da mentoria, foi um momento que eu estava um pouco perdida, assim, né? A gente faz curso, estuda, às vezes eu estava me sentindo um pouco perdida em qual a frequência que eu devia fazer os cursos, esse tipo de coisa, e eu achava que eu poderia ter mais resultados com a bagagem que eu tinha, e qual o próximo passo. Então, eu estava até satisfeita com os últimos cursos que eu estava fazendo, mas eu estava perdida. Falei, não, eu preciso ter mais resultado. E depois, qual é o próximo passo a partir de agora? Então, eu acho que eu me senti segura, assim, de que a mentoria ia me ajudar com isso. Certo. Então, a sua maior motivação foi você sentia que você fazia todos os cursos, apareciam os cursos na área que é a área do seu nicho, mas a partir dos cursos você não sabia como dar um próximo passo na carreira profissional. Era isso? Então, isso. legal. Eu estava na mesma, interessante. os cursos tinham feito diferente. Uhum. Essa é uma coisa bem comum, que eu vejo muitas pessoas também terem esse mesmo sentimento. As pessoas fazem cursos atrás de cursos, mas parece que fica patinando no mesmo lugar. Não tem uma orientação, não tem uma forma de mentalidade, né, que a gente fala na mentoria, como que a gente pode planejar a nossa carreira a partir dos cursos que a gente faz. Então, legal, eu não sabia disso. Então, esse é um sentimento que muita gente realmente tem.
Né? E assim, aí você entrou na primeira turma de mentoria. Vou fazer a mentoria do Maurício Magalhães. Vou fazer. Vou Mandei a fazer. mensagem, vou fazer. Vou fazer. Aí entrou na primeira turma. E aí, Aline, como é que foi a experiência, né, de fazer a mentoria? Como é que foram? Como é que foi? Eu acho que, em primeiro lugar, de que a promessa não era apenas encher a minha agenda. Você nunca falou isso. Nem antes da mentoria, nem durante. A gente aqui vai te ensinar a encher a sua agenda. Eu acho que isso foi o principal, porque eu não quero só minha agenda cheia, né? Quero saber que... E outra coisa que você fala desde o começo, que a gente tem que se ver como uma empresa. Então, como a empresa ali no fisioterapeuta de coluna, como eu vou me estruturar como empresa? O que eu vou colocar na minha empresa, né? Então, eu acho que, de início, esse arcabouço que a gente tem que formar, eu acho que foi a principal, assim, é esse norte que eu estava precisando, né? Foi o insight ali, foi o insight. Foi um insight. Foi um insight que eu precisava naquele momento e veio. Muito bom. E essa característica de se ver como uma empresa, eu vejo que a maioria dos fisioterapeutas, muitos fisioterapeutas, não se vê como uma empresa. Eu bato isso muito na nossa mentoria, que a gente tem que se ver como uma empresa, né? Se a gente não se vê como uma empresa, a gente torra tudo que ganha, a gente não se planeja para fazer novos cursos, a nossa empresa não cresce. Eu vejo que as pessoas têm uma mentalidade que empresa é só a clínica, né? Ah, eu tenho uma clínica, eu tenho uma empresa. Né? Eu tenho que empreender para ser uma empresa. Mas eu posso ser uma empresa trabalhando dentro de uma clínica. Né? Então, isso é uma coisa que eu falo muito, 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 que se a gente não se vê como uma empresa, a gente não sai do lugar. Né? Não falo muito isso na mentoria, falo bastante, a gente não sai do lugar. Né? Então, a gente tem que se ver como uma empresa. E lá na mentoria eu dou algumas estratégias, né, de planejamento, de como que a gente deve fazer esse tipo de mentalidade e de estrutura mesmo, como fisioterapeuta, para poder, né, a gente se ver como uma empresa, a gente caminhar a partir daqui como uma empresa. Legal. E Aline, fala pro pessoal como é que foram os módulos, como é que você estudou os módulos, como é que você implementou os módulos na sua carreira profissional. Eu acho que isso é legal. A dinâmica da mentoria é uma aula gravada que você assiste em casa, no horário que for melhor para você. E depois de uns 15 dias, Maurício, uma aula ao vivo. Então, tem deverzinho de casa, tem que fazer bonitinho. Fazer, comprometimento. Se comprometer, e com aquela experiência dos exercícios que você praticou durante a semana, a gente vai para a aula discutir quais foram as dificuldades. E a aula ao vivo era uma delícia, né? Era umas horas que a gente passava que a gente nem via o tempo passar. E aí a gente Era uma troca de experiência, era uma comunidade, né, Aline? Então, acho que todo mundo que fazia parte da primeira turma ia lá, trocava experiência, isso é legal, né? Então, assim, a mentoria também, ela une as pessoas, né? Ela une fisioterapeutas que têm o mesmo ideal. Às vezes, a pessoa que está do nosso lado, na prática ali, nosso dia a dia, não tem a mesma mentalidade que a gente, às vezes puxa a gente para baixo. Né? Em vez de puxar a gente para frente... Falou na mentoria, né? Uhum. Então, em vez de puxar a gente para frente, puxa a gente para trás, e a gente, infelizmente, o ser humano, ele tem mais a tendência realmente de ser puxado para trás do que puxar a pessoa para frente, como a dar um próximo passo na carreira profissional. Né? E como é que você implementou, Aline, a nossa mentoria no seu dia a dia, na sua prática? Como é que foi esse processo? Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei da mentoria é que, além desse arcabouço, desse norte que a mentoria deu, que às vezes é uma coisa de médio e longo prazo, que você vai se planejar, muita coisa é imediata. Muita coisa que foi falada na mentoria, você pode aplicar imediatamente. E o resultado vem imediatamente também. Então, exatamente.
por exemplo, quando o paciente liga para perguntar o preço, antes eu respondi de uma forma. Hoje eu respondo de outra. Então, é uma coisa que você aplica na hora. Né? Eu quero que outros profissionais me indiquem o meu serviço. Então, como eu posso fazer? É uma coisa que você aplica na hora. Então, Exatamente, assim, as parcerias. As parcerias. Então, assim, não fica só daqui a um ano eu vou fazer um curso, daqui a um ano e meio eu vou começar uma pós. Não fica só nisso. Tem esses detalhes que fazem muita diferença, são pequenas coisas que você pode fazer, diversificar, né, o seu trabalho. São coisas que você pode começar a aplicar no mesmo dia. Então, acho que isso foi muito me incentivou muito, né, a colocar as coisas em prática. Legal. Porque pode colocar em prática no mesmo dia. Exatamente, muito legal, Aline. Você conhece a metáfora da asa da borboleta? Não. Não, tem uma metáfora que diz que a asa da borboleta, quando é batida aqui no Brasil, ela pode causar um tufão nos Estados Unidos. Ou seja, o que isso quer dizer com o nosso carreira profissional? Que às vezes uma pequena mudança que a gente tem na nossa prática clínica hoje pode causar um resultado extraordinário daqui a médio e principalmente a longo prazo. Né? Então, isso que eu falo, se a gente tem pequenas atitudes que a gente pode mudar no agora, uma forma de abordar o paciente diferente, uma forma de fazer parceria diferente, uma forma de se ver como empresário, como empreendedor, como empresa imediatamente. Mudança de 1%, pequenas mudanças, isso ao longo do tempo causa uma verdadeira mudança assim, profissional na pessoa. Então é isso que eu tento trazer na mentoria. O que é que eu posso mudar hoje para que a asa da borboleta possa bater e causar um tufão na carreira profissional da pessoa a médio e longo prazo? Tá? A gente sabe que a construção da carreira profissional não é imediata. É uma jornada. Uma jornada. Né, então são pequenas mudanças que a gente faz agora, então a gente vai se aprimorando, vai melhorando e causa um tufão. E o tempo que a pessoa demora para alcançar aquilo que ela quer, isso depende de pessoa para pessoa. Tem gente que demora 6 meses, tem gente que demora 3 meses, tem gente que demora 1 ano, e está tudo bem. O importante qual é? É a pessoa caminhar na direção que deu certo. Né? Na direção que deu certo. São pequenas atitudes profissionais que ela muda hoje para causar um tsunami de novas oportunidades daqui a médio e longo prazo. Né? Então, isso que é o legal. Né? Então, esse depoimento foi interessante. Então, essa sua percepção da mentoria, legal, gostei. Maurício, e mais uma coisa assim, né? Apesar da gente ter que se ver como empresa, a gente sabe que nós somos pessoas lidando com pessoas, né? Então, isso é uma coisa que também nunca ficava de fora, né, dos nossos encontros, né? Então, a gente tem que proporcionar ali um momento agradável com o paciente, né? Uma experiência, né? Como você fala muito, né? Esse momento da experiência com essa troca com o paciente é muito importante, né? Porque a gente está lidando com pessoas, né? Uma pessoa que está ali com uma dor, um desconforto, alguma coisa, e procura a gente para solucionar, né? Uhum. Nunca esquecendo disso, né? Exatamente. Às vezes é o nosso one goal patient, é o nosso paciente de ouro. Assim, eu falo, eu tive o meu paciente de ouro e com certeza você também teve. Assim, o meu paciente de ouro foi quando um paciente chegou comigo, era um outlier, estava ali para fazer cirurgia, já tinha passado por várias fisioterapias, vários tratamentos fisioterapêuticos, e o médico queria operar, e ele, antes de operar, ele foi comigo. E a partir desse momento foi o meu one goal patient. A partir dali mudou muito a visão, a percepção das pessoas em relação ao meu trabalho. Né? Então, às vezes, a gente precisa de um paciente, né, e ninguém sabe quem é esse um paciente. Então, por isso que todos os pacientes a gente tem que tratar como se fossem únicos. Eu falo que a experiência, né, compartilho isso na mentoria, que a experiência com o paciente deve ser única em cada atendimento. Né? Às vezes, a gente atende 10 pacientes por hora, não sei como é que as pessoas conseguem fazer isso. A pessoa faz uma avaliação de 10 minutos, 15 minutos,
E qual a experiência que ele está proporcionando para o paciente? Né? Então, às vezes, caíram muitas fichas na mentoria. Caíram muitas fichas, foram muitas trocas de experiências. Então, e como a gente proporciona, além de um atendimento para o nosso paciente, como é que a gente proporciona uma experiência de um tratamento efetivo. Olhando o paciente como um todo, e várias técnicas que a gente utiliza, várias ferramentas, técnicas, métodos que eu compartilho lá na mentoria, que vai te ajudar a trazer não só um atendimento, mas uma experiência profissional, tanto para o fisioterapeuta, e uma experiência no atendimento para o paciente. E aí, para a gente finalizar, como é que está a sua vida hoje? Apesar dessa pandemia maluca aí. Qual foram os resultados que a mentoria trouxe para você na sua prática clínica? Como foi que eu pude te ajudar como fisioterapeuta? Apesar desse momento de pandemia, né? Eu me sinto com mais esperança, assim, e mais segura de que eu sei qual é o próximo passo que eu tenho que dar, né? Então, essa coisa de, perdida, não sei para onde eu vou, agora eu sei para onde eu vou, né? Então, assim, essa estrutura, esse arcabouço que a gente monta da nossa empresa, da nossa carreira, ele já tem um desenho, né? Então, não está mais como há um ano atrás, antes da mentoria, né? Que não estava tão feito, né? Nossa, faz um ano. Já faz quase um ano, né? Caramba! O tempo passa. Foi julho, não foi? Foi verdade. Quase um ano. Verdade. Caramba! Passa muito rápido. Muito bom, muito bom. E sabe, Eline, eu me sinto muito feliz em fazer a mentoria. De verdade. Que assim, é uma coisa que eu faço com muito carinho, com muita dedicação. Eu gosto de ajudar pessoas, gosto de fazer com que as pessoas se sintam felizes na sua carreira profissional, de ser felizes por serem fisioterapeutas. Às vezes eu vejo muitas pessoas que querem ser fisioterapeutas, mas não são felizes sendo profissionalmente falando como fisioterapeutas, né? Então a minha maior missão, meu maior propósito é realmente trazer a felicidade profissional, dando um direcionamento, fazendo com que a pessoa encontre o seu caminho. Claro que eu falo na mentoria que nada é linear, mas a gente planeja, mas pode acontecer alguma coisa, a gente replaneja a nossa vida, mas sempre olhando para frente, né? Sempre sabendo qual o próximo passo. Né? Então, isso que é o mais legal. Então, a minha maior, realmente, motivação é ver pessoas assim como você, né? Que querem, né, trazer uma nova visão para a fisioterapia. Tenho certeza que seus pacientes são muito felizes porque você é fisioterapeuta, porque você pode ajudar outras pessoas, e isso é muito legal. Já vou fazer um spoiler aqui para a gente finalizar, Aline. A mentoria da terceira turma está totalmente diferente da primeira e da segunda. Que os alunos da primeira e da segunda mentoria, eles vão ter acesso à plataforma das aulas, tá? Então, eu vou implementar a prática baseada em evidências, tem um módulo completo lá sobre prática baseada em evidências. Então, por que me ajudou muito? Então, se me ajudou muito, eu coloquei lá na mentoria. Então, eu lembro que na sua época era uma aula, né, onde eu ensinava a pessoa a pesquisar e implementar, né? Agora não, agora tem um módulo completo sobre prática baseada em evidências. Então, está muito legal, muito legal. E a segunda surpresa, que tem um módulo completo sobre estratégias de marketing digital voltado para o resultado do fisioterapeuta. Oba! É um módulo completo lá que eu vou divulgar, vou falar um pouquinho mais sobre ele depois. Então, a mentoria da terceira turma, quem entrar agora em julho, vão ter 3 momentos. A primeira da mentoria, que são as nossas aulas. Então, lá são 6 módulos, onde cada módulo a gente discute uma fase da carreira profissional. O segundo passo é a fisioterapia baseada em evidências, que tem um módulo está muito bonito, o módulo da prática baseada em evidências. E o terceiro grande módulo é sobre marketing digital
voltado para o resultado do fisioterapeuta. Como é que o fisioterapeuta pode utilizar com mais profundidade as estratégias de marketing digital voltados para o resultado, tá? Então, tá bem legal e eu tenho certeza que a galera vai curtir. Foi feito com muito amor, muito carinho, realmente com o intuito de ajudar e alcançar cada vez mais fisioterapeutas aí pelo Brasil. Então, bom, Aline, então, obrigado, Aline, porque você se dispôs a compartilhar a experiência. Eu tenho certeza que as suas palavras vão alcançar muitas pessoas que tinham o mesmo sentimento que você, né, que com certeza vão poder se beneficiar com a mentoria e também conseguir, né, traçar as suas estratégias profissionais aí ao longo do tempo, tá bom? Então, quais são as últimas palavras da linha antes da gente finalizar? Eu queria falar que eu fico muito feliz de ver, né, um profissional de saúde, né, gastando seu tempo para ajudar outras pessoas que têm alguma dificuldade, assim como eu tive, e agora está tudo mais claro para mim. E eu queria falar também que uma coisa que você fala muito nas aulas é sobre você mudar a vida da pessoa, não só você atender, né? Perfeito. Então, eu atendi uma vizinha minha e quando eu encontrei com ela saindo do portão chorando, porque ela estava com muita dor. E a gente começou a fazer a fisioterapia e uns 4 meses depois, eu encontrei ela abrindo o portão, foi a mesma cena. Eu encontrei ela abrindo o portão e quando ela me viu, ela deu um sorriso. Olha só. Então, eu sei que eu consegui impactar na vida dela e realmente, assim, é o recado, né? Se a gente consegue ter bons resultados, a agenda vai encher, né? As outras coisas vão vindo, claro. Tem técnicas também, mas o principal é esse, né? A gente impactar a vida da pessoa, dar um bom tratamento e o resto a gente vai plantando, vai colhendo, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que você pegou o X da questão aí. Sucesso profissional não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é só uma consequência das nossas ações, da gente trazer experiência para o paciente. Eu vejo muita gente correndo atrás de dinheiro e esquece de pessoas. Quando a gente foca em pessoas, quando a gente foca em vidas, quando a gente foca na dor do outro, quando a gente tem empatia pelo nosso paciente, quando a gente verdadeiramente se importa com a dor ou com o estado de saúde, é isso que vale. As outras coisas são consequências das nossas ações que a gente faz hoje, e eu fiquei feliz de você falar isso, de saber que sucesso profissional não tem nada a ver com dinheiro. Quando as pessoas passarem a entender isso, o dinheiro começa a vir de uma maneira que elas nem esperam, entendeu? Então, é muito legal você falar isso, Aline, obrigado. Tá bom? Eu que agradeço, Maurício. Então, esse foi o nosso Papo com Mentorando. Aline, fisioterapeuta do Rio de Janeiro, que participou da nossa primeira turma de mentoria há um ano atrás, e hoje ela está aí traçando a sua carreira profissional, trazendo resultados para os seus pacientes, dando um direcionamento para a sua carreira, e ela participou da nossa primeira turma, como eu falei, e eu estou muito feliz. Obrigado, Aline, porque você participou, tá bom? De nada. Um abraço e obrigado.